Olá, tribo Conteiro! Que delícia! A gente está começando mais uma semana e começar uma semana, segunda-feira, juntinhos, com boas histórias. É tudo de bom, é tudo que eu preciso para minha semana ficar melhor ainda. 10 horas no Brasil, 15 horas aqui na França e essa semana começando cheia de boas histórias. E o Conteiro é exatamente isso, pessoal. Esse canteiro de gente, esse clube de histórias. E a melhor história é a história de cada um. Quem quiser contar a sua história, entra em contato comigo, me manda um direct, me manda uma mensagem, responde nos comentários, manda uma garrafa com uma mensagem, me deixa saber. Quem quer contar a história, quem quer ouvir histórias, vem pra cá. Vem pra cá porque aqui é lugar de escuta, é lugar de contação de histórias, é lugar de conexões humanas. Todas as nossas histórias estão aqui, os vídeos no IGTV, essa abinha do meio que fica aqui, @ConteiroHistórias. Além disso, tem no nosso canal do YouTube, Conteiro Histórias, todas elas estão ali para a gente poder ver, rever e compartilhar com os nossos amigos. Tá bom, pessoal? Muito bom estar começando essa semana com todo mundo aqui conectado, todo mundo juntinho, muito bom. Bom, o auditório é grande, dá para todo mundo sentar. Vocês que fizeram reservas, podem ficar tranquilos. A acústica aqui é boa, dá para todo mundo ouvir bem de qualquer lugar. Pode chamar os amigos, que a gente ainda tem lugar aqui nesse andar e no andar de cima. Auditório grande para esperar, que hoje é Edu Garretano, galera. Então só num auditório grande. E aí ainda tem vaga, dá para chamar mais um amigo, dá para chamar a família e vambora, que agora é a hora. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Publicitário de formação, empreendedor criativo desde criancinha. Assim se define Edu Garretano. E hoje ele conta a sua história. Edu, já vi que você tá aí, tô indo te pegar. Vamos lá, gente, aplausos para o Edu. E antes do Edu entrar, deixa eu fazer meu agradecimento à Lucinha, uma amiga querida de infância, que fez essa conexão e fez essa ponte entre o Conteiro e Edu. Gratidão. Oi, Rafa! Oi, minha sogra, tô aqui buscando o Edu para conversar com a gente. Vamos lá. Cadê Edu? Tá aqui. Você é boa demais, gente. Vem! Olá, Edu! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo bem? Super bem, tô te ouvindo, te vendo. Pronta para te escutar mais ainda, muito bom. Oi, Bia! Fica que você vai amar o que o Edu tem a dizer, Bia. É tudo que a gente gosta. Olha, Edu, super obrigada por você estar aqui compartilhando a tua história, a tua experiência monstruosa. Que, assim, depois que a Lucinha fez esse nosso encontro, essa nossa ponte, eu fiquei super grata. Fiquei grata aí com o sentimento. Por que eu não conheci o Edu antes, gente? Aquela vontade de voltar um tempo para te conhecer antes, para fazer milhões de parcerias. Mas é isso aí, a vida tudo acontece na hora certa, né? Total. Eu que super agradeço aí o convite, essa contação de histórias e, na verdade, uma grande conversa com todo mundo, né? É muito bom. A gente percebe o quanto a história do outro vai enriquecendo a nossa própria história e como as histórias se misturam. Chega um momento que eu não sei mais se é a minha história ou é a do Edu. Então é muito legal isso. Está sendo um exercício para mim extremamente rico. Te agradeço por você fazer parte disso. E vamos falar, né, Edu? Você tem muita história para contar pra gente. Legal. Vamos falar. Antes, só queria dar esticadinha nesse fio vermelho que você falou, que na verdade ele só estava frouxo. Esse fio vermelho ele se esticou, né? A teoria do fio vermelho, né? A lenda do fio vermelho, que todas as pessoas estão conectadas. De alguma forma a gente estava conectado via Lucinha, só que diretamente nossos fios estavam frouxos. O tempo foi passando e a gente foi esticando e agora ele está tensionado e a gente pode estar mais conectado, né? O que é ótimo. Aqui eu tô vendo outra grande amiga dizendo que você fez a marca da Aline, irmã dela. Olha, meu Deus, ela tá aí, que legal. E olha só como é que o mundo é um ovo, e as pessoas boas estão sempre conectadas, não tem jeito. Sim, que legal.
Bacana. Muito bom te ouvir, Edu. Eu não sei, eu tenho uma curiosidade grande, talvez, se você ficar confortável, pode ser, a gente pode começar daí. É, há quem diga que quando a gente é criança, a gente demonstra intimamente aquilo que quem a gente é de verdade, sem aquela coisa que a sociedade vai depois moldando, encaretando a gente, né? Diz quem é e, e diz o que a gente mais gosta. Você tem sinais da sua infância que podem comprovar isso, que hoje fazem sentido para você? Quem foi essa criança, Edu, criança? Olha, isso é bem engraçado, né? Porque se a gente for falar de hoje e de alguns 1000 anos atrás, assim, alguns 1000 anos antes de Cristo atrás, a gente vê que a preocupação com a criança era muito maior, que era a tal da escola do belo, né? Que você buscava o belo, né? O belo de Platão, que era a busca de si, dos seus talentos, das suas verdades, dos seus, sabe? E de todas essas estruturas. Então, ali naquela escola do belo, quando você buscava esse tipo do seu eu, seu conhecimento, do seu eu profundo, antes de física, química, biologia e matemática, entendeu? Para que você se tornasse uma pessoa cível, né? Uma pessoa que pudesse entender a si para poder conhecer, então conhecer o outro, aí sim você se tornava um ser civilizado. A gente foi perdendo um pouco isso por conta da construção da civilização. Tem lado bom e tem lado ruim para tudo isso, Como né? tudo. Exato, mas assim, a gente vai recebendo nessas estruturas novas de sociedade, de construção de vida, tudo aquilo que antigamente se dava muito valor, mas que hoje nem se dá tanto, né? E que hoje acabam se tornando soft skills, quando na verdade lá era antigamente a Areté e a Tecné, né? A Areté e a Tecné, a Areté talvez esse skill de você ter a sua excelência, o seu conhecimento pela sua excelência, a sua busca pelas suas verdades, e a Tecné, que era técnica. Pura e simplesmente, eles nem davam tanta ênfase para isso, e a gente hoje buscou sempre a técnica, e não faça isso, e seja melhor, e estude. Só que, na verdade, entenda-se como um ser humano, entenda-se como um sistema, entenda-se como uma pessoa que se relaciona com outros. E é muito louco isso, porque isso tem tudo a ver com não só com criatividade, mas tem a ver com a vida, né? Mas Sim, com as relações, né? Isso passa pelas relações humanas. Total, e acho que isso tem muito a ver com a criatividade, que eu gosto, porque enfim, é meu coração pulsante aí nessa história, é porque ela está conectada a essa razão de ser de vida. Porque a criatividade, se a gente fosse fazer uma live aqui de 5 segundos, tá? A criatividade seria criatividade nada mais é do que a resolução de problemas de um olhar diferenciado com uma forma diferenciada. Pronto, obrigado, grava, tá fechado. Mas quando a gente entende, na verdade, que isso tem muito a ver com o fato de que a gente precisa lapidar a criatividade hoje, porque a gente, na verdade, criou uma grande crosta em volta da gente, desde pequeno, por conta de um monte de não, sai daí, não pode, desce, é feio. Não pega bem, né? Exato. Ele vai desconstruindo você como pessoa. Consequentemente, você como um ser criativo, consequentemente, você como um ser livre de poder pensar e amplificar mais, né? Deixa eu dar um passinho aqui para trás, rapidinho. Você falou uma coisa interessante, eu vou tentar trazer isso numa timeline, tá? Porque eu acho que faz bem sentido nesse cenário. Deixa eu fazer, na verdade, então, assim, 2 convites. Um queria que você pegasse, assim, não está combinado, mas você, quando eu digo você, todo mundo, pegasse uma folha de papel e escrevesse seu nome. E embaixo escrevesse o que você qual a sua profissão, o que você faz. Eu estou fazendo isso com você, mas na verdade esse já é o segundo convite, que é falar com todo mundo que está aqui. Então, assim, vamos abrir essa grande roda, deixar espacinho para o lado para os próximos chegarem e entrarem, ficar em volta dessa fogueira para a gente bater esse grande bate-papo, tá? Então, mais do que eu estar com você nessa tela, eu quero estar com todo mundo aqui conversando em volta dessa fogueira, tá? E aí, nesse papel, quem não tem, não se preocupa, porque a criatividade está aqui para a gente usar no nosso dia a dia. Então, pegue um papel imaginário, pegue uma caneta imaginária, coloca seu nome e embaixo coloca a sua profissão, o que você faz. Tá? E acho que isso vai fazer um pouco mais de sentido lá na frente. Fez isso? Tudo bem? Todo mundo? Ok?
guarda. Eu tô fazendo mesmo, hein? É isso aí, faz porque assim, a externalização é a melhor coisa que se faz na hora de você apreender alguma coisa, né? E depois eu explico também sobre apreender, que eu acho que é muito legal, que é diferente. Também tô na roda, Rafa. Estamos na roda, Rafinha. Joga para um lado aí para dar espaço para Rafa. Vamos. Tô aqui, Rafa tá aqui grudada comigo. Kelly, seja bem-vinda. Anota aí, Kelly. Anota aí no papel. Bom, então vamos lá. Todo mundo já com seu papelzinho, guarda, deixa no canto, deixa ele guardadinho, depois a gente traz ele de volta, tá? Você, quando me perguntou para mim sobre a minha criança, essa coisa toda, e como eu era pequeno, tudo começou, na verdade, em 1973, né? Quando resolvi nascer. E dali em diante eu fui crescendo e tomando forma dentro do conceito de vida de como eu era. É muito louco isso, porque assim, se eu pegasse, digamos assim, vou pegar a minha folha em branco, tá? Vou desenhar a minha folha em branco da minha vida e vou começar a jogar nessa folha em branco várias coisas quem sou eu, na verdade. É lógico que naquela época eu não sabia quem era eu, não me conhecia, não me entendia como ser humano, eu não tinha esse autoconhecimento, tá? Só que tem uma coisa interessante que nessa época você tem a tal da curiosidade, que tem a ver com a idade, que é a idade infantil. E nessa idade infantil da curiosidade, eu vi o mundo de uma forma diferente. Se eram pilastras, para mim, na verdade, eram torres. Se eram puffs, era carro da polícia. Eu via cores, eu ouvia sons. Na verdade, eu fazia com que essas coisas todas transitassem na minha órbita do meu mundo lúdico, que eu brinco até muito da minha Edulândia. E nessa Edulândia, onde você vive, convive com você e com o mundo, você vai se relacionando e vai fazendo com que ou ele te permita você ir além, ou você permite que ele vá na verdade, engessando e te colocando dentro de uma crosta, né? Então, na verdade, você vê o mundo de uma forma diferente, muito lúdico, colorido e tudo mais, mas muita gente te vê como um grande merdeiro, né? Pode ser o porteiro, pode ser o professor, pode ser os pais. Você só faz merdinha. Você é o merdinha da estrela, entendeu? Então, nesse sentido, ali foi engraçado que intuitivamente, nesse papel, eu escrevi ali nesse papel em branco que eu era. Que eu era, então, na verdade, um cara curioso, um cara inquieto, por conta dessas buscas de coisas a mais. E nesse entendimento, que já desde pequeno, mesmo que intuitivo, sabendo que eu era um cara curioso e inquieto, então eu percebi também que nessa equação, o que me fazia muito sentido era eu preciso não só ser curioso e inquieto, mas eu preciso estar, ou mais do que preciso, né? Isso era quase que uma coisa natural. Eu gosto, eu quero ser alguém que esteja sempre um passinho à frente. E nesse passinho à frente tem muito mais a ver com não o fato de chegar primeiro, de ser melhor, nem nada disso. Tem muito a ver com essa curiosidade, com essa inquietação de querer saber mais e buscar mais, tá? Então esse entendimento sobre saber um pouco mais foi o que me levou, por exemplo, a chegar num momento onde eu descobri que eu gostava de desenhar, que eu descobri que eu tinha que seguir o caminho da comunicação, num teste vocacional que eu fiz, numa orientação vocacional, que é diferente, né? Que é junto com o psicólogo e não no papel. Uma orientação vocacional, e aí eu descobri que eu gostava muito dessa área de comunicação, não sabia exatamente qual. E aí, então, eu comecei a desenhar, né? Eu começava a desenhar nessa época e aprendi, então, que eu gostava muito de desenhar. E nessa época, então, que eu comecei a desenhar muito, comecei a fazer... Fiz mais de 12 cursos, Kátia, eu fiz mais de 12 cursos de desenho. Sabe o que é mais louco? Sabe o que é mais louco? Eu não sei desenhar. Pois é, para quem fez 12 cursos de desenho, como eu desenho, eu coloco que eu não sei desenhar. Isso é uma coisa engraçada. Vai acontecer isso diversas vezes aqui, tá? Eu vou colocar os post-its imaginários e vou ficar fazendo um ping-pong. Tudo bem, pode zanzar como quiser, até porque você é um cara inquieto. Totalmente. Não dá para você conter você dentro de um lugar. De uma tela. Não dá. É solto, é grande. Vai, voa. Legal. Então, assim, as duas coisinhas aqui, assim, a minha história, na verdade, é a mesma história que todo mundo. Ela é cheia de altos e baixos. A questão é como é que você olha para quando você está embaixo e quando você está no alto. E, lógico, quando você está no meio, principalmente, também. Mas como é que você se percebe nesses dois principais momentos da sua vida? Porque eles são mais fortes, eles te colocam à prova de tudo, né? A vida te coloca à prova, o universo conspira nesse sentido, nesses dois extremos. E esse que é o grande barato. Isso é uma coisa, né?
E a outra coisa é fazer com que, se a gente entende que nessa jornada individual que a gente tem, de cada um são de altos e baixos, como é que você consegue se entender como um sistema e como é que você consegue fazer as suas mudanças rapidamente? Entendeu? Com Sim. esse aprendizado, com esse autoconhecimento, com esse tipo de reflexão que você pode ter para cada coisa que acontece na sua vida. Entendeu? Tá? Faz sentido isso para você? Completo, totalmente. Faz muito sentido isso para mim. Parece que tá falando da minha vida. Opa! Muito sentido. Então, como eu te falei, a minha história nada mais é do que a história de todo mundo. Tá? Então, Mas, aqui é André, outra coisa. O convite que aqui então que eu faço, que não para ti, para todo mundo, é não ouça então essa minha história, mas conecte com a sua história. Crie um ponto de reflexão, reflita-se, espelhe-se na sua história. E vamos andar junto nessa, dá com a mãozinha, vem cá atravessar essa rua da felicidade, desse caminho, dessa história, para ir junto com a sua história. Porque são histórias. a Rafa está dizendo que aqui tem um time de inquietos, e eu concordo. Já vi vários aqui entrando. Time de inquietos, muita inquietação, uma sede de mudança. Muito bom. Cabeças que explodam. Acho ótimo isso, adoro. Bom, então nesse cenário, com esses vários cursos que eu fiz, então eu descobri que eu gostava muito de desenhar, e descobri então que eu não sabia desenhar, e então entendi e percebi exatamente nesse ponto que eu não deveria ser, não seria um desenhista. Eu não seria um ilustrador profissional. Eu usaria o desenho a serviço da minha ideia, das minhas ideias, da minha criatividade. Então, o desenho em si nada mais é e passou a ser uma ferramenta de expressão daquela ideia que eu queria passar para o meu time, daquela ideia que eu queria trabalhar e pivotar dentro de uma estrutura de modelo de negócio hoje ou ontem, na época que eu trabalhei em agência, eu tive agência, vou falar um pouco mais sobre isso, que era fazer, como é que eu consigo tangibilizar isso visualmente e compartilhar o que está dentro aqui da cabeça, junto com os caboclinhos, colocando um monte de post-its imaginários para colocar isso no papel de alguma forma para o outro. Então eu descobri então que eu já era um curioso e inquieto no papel e um freelancer. Então meu papelzinho já tinha isso escrito, eu era um freelancer nessa época. Isso bem antes da faculdade. E comecei a fazer trabalho que era desenho para camiseta, aquelas coisas todas, né? Logo para amigo, tio, sobrinho, enfim, aquelas coisas todas. E aí faz parte, faz super parte. Total. É um grande aprendizado, é aquela escola que faz parte, sim, da vida, né? Então, nesse processo, eu fui começando a desenvolver esse trabalho do visual, né? do programador visual. Naquela época não era designer, era programador visual. Programador visual a serviço das minhas ideias e de coisas que eu faria para as pessoas. E aí foi engraçado que uma das coisas que eu aprendi foi que eu tinha que não só estar no meu crachá criativo, fechado na minha bolha criativa do desenho, seja o que for. Eu tinha que ter uma relação, um relacionamento com o outro. E quem era esse outro? Era o cliente. Seja ele quem for. E aí, nesse ponto, é importante você entender que ali começava a nascer um monte de coisa. Começava a nascer o entendimento sobre gestão, começava a entender a relação sobre escutativa, sobre a relação com o outro, sobre a empatia, né? E tantas outras coisas, sabe? Então a gente tá falando aí de 1990, tá? Eu tenho 4.6, deixa eu logo entregar aqui a idade para mostrar que sim, já isso tem tempo. E aí nessa hora, isso também de novo, tá? Isso tudo muito intuitivo ainda, tá, Kátia? Né? Aquela coisa que você vai aprendendo de alguma forma, você vai absorvendo ao longo da sua jornada. E o engraçado é que eu vivi, na verdade, um caminho de trás para frente. Porque nesse período de freelance e tudo mais, foi quando eu entrei na faculdade. E dali, logo no começo da faculdade, sei lá, no segundo ano da faculdade, eu já abri minha própria agência. Então, assim, era muito louco, porque no começo eu já estava com uma agência, com um funcionário, com espaço físico, que não tinha MEI, não tinha Simples, não tinha Quick Start, não tinha nada disso que pudesse ajudar. O governo era o seu sócio, o formato de imposto era alto, crise asiática, crise X, crise Y, 1000 crises acontecendo, o mundo enlouquecido e a gente ali né, desenvolvendo e criando um modelo de negócio próprio.
Tem um ponto aqui que eu vou falar bastante, que fez muita parte da minha vida, que são os meus saltos de fé, tá? E aqui também já de novo fazendo um parênteses, todo mundo tem o seu salto de fé, né? E é engraçado que no meu... O que é o salto de fé? Deixa eu correlacionar isso em 3 tipos de salto, tá? 3 tipos. Um é o salto de fé, o outro é o salto de bungee jump, tá? E o outro é o parkour. Aliás, desculpa, é o bungee jump, é o salto de fé e o barriga na piscina. O que é o barriga na piscina? É aquele pulo que você dá sem saber o que você está fazendo e, ó, mergulha na piscina achando que vai ser maravilhoso aquele salto. Só que quando você... E dá aquela barrigada. Aquela água que é molinha, né, machuca e dói. Tá? Isso significa que quando você dá um salto, quando você não sabe nada do que você está fazendo, você simplesmente vai pela emoção. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O salto de bungee jump tem muito a ver com aquele salto que a gente dá, mas de alguma forma a gente está amarrado, preso por alguma coisa que te segura, que te sustenta. Que às vezes é um conhecimento, que às vezes é um mentor, que às vezes é uma empresa, um trabalho, seja lá o que for. Então isso vai te ajudando a você fazer com que o teu salto de fé te leve para onde você quer chegar, mas ao mesmo tempo volte para o teu ponto de segurança. E você vai para o universo. A partir do momento que você exercitou isso na vida, você então dá o seu salto de fé. E o que é o salto de fé? É que nada mais, nada menos que você dá aqueles saltos, por mais alto que seja, que você vai caindo, mas que você sabe que na hora que você vai cair de um jeito tão especial, tão proprietário, que você vai dar aquela puladinha, entendeu? Você vai dar aquele salto de levantar, tipo um parkour da vida, né? Sim. O cara faz umas loucuras e ele sabe cair. E saber cair é saber levantar. E esse que é o grande barato aqui. Como é que a gente consegue e aprende a saber levantar? Então, quando eu digo, eu aqui então dei o meu novo salto de fé. Quando eu digo isso, eu fiz isso muito embasado de muita coisa que para eu dar esse salto, eu não fui um inconsequente. Eu fiz aquilo de uma forma consciente, total. E tudo bem, nesse salto, se eu encostasse onde eu tivesse que encostar, tivesse uma pedra ou um feno ali, e ali tivesse um tridente que eu me machucasse, tudo bem, é do jogo, era o improvável, mas a vida é assim, entendeu? São as coisas que poderiam acontecer. Exatamente. Então, tudo bem, então dei o meu salto de fé, então ali abri a agência e fui. Ela durou, então, sim, 7 longos anos, e depois durou mais 2 anos. Por que nessa transição 7 e 2 anos, Edu? É que depois de 7 anos, ali, eu já estava assim, cansado do crachá pesado que era empresário. Não empreendedor, que faz uma puta diferença, tá? As pessoas confundem, às vezes, empresário e empreendedor, e eu gosto muito de separar isso, né? O empresário quer ter a empresa, quer ter um negócio. O empreendedor, eu coloco... Talvez seja uma questão de mindset só, tá? De um empreendedor ser aquele cara que quer fazer algum movimento, quer fazer algo transformador, quer realmente mudar o status quo, né? Então eu saí daquele conceito, daquela época, depois de 7 anos, né? E eu queria, cara, eu preciso trabalhar só com criatividade. Cuidar de aluguel, de folha trabalhista, essa coisa, não dá, sabe? Isso não dá para... É cansativo, né? É o oposto da criatividade. Exato. Mas foi um grande aprendizado, ok? Eu falei, tá na hora de mudar. E aí foi oportuno, porque depois de 7 anos, eu e os meus sócios, a gente conseguiu fazer uma joint venture com uma agência do Rio de Janeiro, onde a gente ficou mais 2 anos lá. Na verdade, eu fiquei mais 2 anos. Então, provei da balinha e decidi sair. Decidi sair porque eu precisava ter agora o crachado criativo 100% do meu dia, né? Eu queria estar lá envolvendo criatividade no meu dia a dia de uma forma macro já. Então, assim, eu já ali... Eu comecei, então, a perceber que naquela minha folhinha, que eu rabiscava um monte de conhecimentos que eu ia acumulando, de repertórios, nesse sentido, né? Naquela necessidade de absorver repertórios, eu era lá o curioso e inquieto, eu era o publicitário empresário, eu era um gestor criativo, eu era diretor de arte, design gráfico, redator, aquela coisa toda, porque você, como própria agência, você acaba tendo que aprender várias habilidades. E isso, para mim, sempre foi um grande barato. E então... Eu risquei uma coisa nessa folhinha que era ser empresário, que naquele momento já não fazia mais tanto sentido para mim. Esse que eu dei, né, nesse caminho inverso que eu fiz, me fez falar, cara, por favor, faça esse momento teu. Então eu queria, na verdade, ir pro mercado, queria botar o fone de ouvido, ligar o botão do foda-se e ficar criando e benção.
Acabei não conseguindo muito isso, porque eu fui convidado, na verdade, depois de um grande bate-papo, para ser diretor de criação dentro de numa outra agência no Rio. E aí, nessa outra agência, eu acabei sendo não só diretor de criação, mas também supervisor de criação. O que é engraçado, porque acho que uma das coisas que fez a diferença, e acho que faz sentido aí, porque o significado do salto de fé, é que o que fez muito sentido, talvez eu ter entrado nessa agência, já nessa posição, foi de que eu tinha sido empresário, né? Eu tinha sido gestor. Você conhecia o outro lado, né? Exatamente. E aí, o que isso significa? Não que eu ia ter mais um conhecimento da empresa, aquela coisa toda, mas era uma questão que hoje se fala muito, mas que naquela coisa também, de novo, estava ali intuído, que era intraempreendedor. Ou seja, quando você vai para o trabalho, quando você é funcionário, ninguém precisa ser empresário, empreendedor no mundo. Você pode ser funcionário a sua vida inteira. Mas se você tem uma veia de intraempreendedor, você faz aquilo com um sangue nos olhos diferente. Você faz aquilo com paixão. Você faz aquilo com emoção. Você faz aquilo de coração, entendeu? É como se a gente falasse, como a gente brinca na escola, né? Você tem que aprender, você tem que decorar. O que é o grande erro da etimologia aí, que acontece exatamente essa? O decorar nada mais é do que... Do coração. Decor, exato. Ponto. Decor. De óculos do outro lado da tela, é isto. Entendeu? É isso. Aqui na França eles usam muito isso. Aprender é par cœur, é o coração. Ali é aprender mesmo, né? Ali o... É isso. Isso é que é... Então, assim, olha que legal isso que você está falando e olha com as conexões que a gente pode fazer. Como é que propósito, lá na frente, que a gente pode falar um pouco mais, tem a ver com isso, né? Isso tem que pulsar dentro de você. Isso tem que pulsar. E nada mais pulsante do que o próprio coração, né? E que isso se conecta e direto vai para sua mente e isso faz com que você se motive e dê os seus passos. Ou os seus saltos de fé, não importa. Entendeu? Então, nessa questão, a importância realmente de fazer algo de coração tem muito a ver com isso. Então, você, quando estiver dentro de uma empresa, se veja como um intraempreendedor, porque isso faz uma puta diferença. Isso muda o jogo. Porque você não vai estar... Você vai entrar, por exemplo, como estagiário na carteira, mas você já vai acordar de manhã, levantar e ir para o trabalho pensando que você já é... Vai resolver coisas, vai dar soluções. É isso. Porque o que importa é o que importa, ou seja, é o que fica para você, é o que você carrega depois. Eu acho que é uma grande troca e uma troca muito justa. A empresa vai te sugar ao máximo, então sugue dela ao máximo. Faça essa grande... De todas as oportunidades, pegar as oportunidades e o que eu posso olhar, experimentar né? E não espera ninguém te pedir, você pode fazer mais, né? Exato. Aqui me deu rapidinho de novo um parênteses assim. Aqui me veio agora a cabeça. Vamos lá. Que sabor você gosta de torta? Eu gosto de morango. Morango. Então, assim, se imagina que a gente está aqui agora numa mesa, só eu e você. Agora, o pessoal, só eu e ela, tá, gente? Eu e Kátia, a gente está aqui numa mesa e tem essa torta de morango, tá? Uma tortinha de morango aqui, pã na mesa, a gente tá vendo de cima, agora senta, a gente tá de frente para ela. Tô eu e você aqui, tá? Eu e você aí. Com essa torta de morango. Se a gente tivesse que dividir essa torta de morango igualitariamente, né? Como é que a gente dividiria essa torta para que desse parte para você e parte para mim? Como é que você dividiria essa torta? Eu comeria os morangos, eu te dava a torta. Come os morangos, pega e divide. Como é que você divide essa torta? Igualitariamente. Ao meio, não sei se ao meio é o mais intuitivo, né? Mas nem sempre nem sempre o ao meio é o que é a sua necessidade e a minha, mas não sei. Sabe como é que eu dividiria? Aí a criação, um parte, outro escolhe. Essa é a política da minha casa, para dividir qualquer coisa. Boa. Aprendizado da infância. Muito bom. Memória afetiva sempre é bem-vinda, tá? Ela é um monte de coisa. Mas o que você falou aí tem total sentido, porque é o que vem à nossa frente, à nossa mente. Às vezes a gente acha que o justo tem a ver com o correto, né? Ou o correto tem a ver com o justo, na verdade não. Numa negociação ganha-ganha, por exemplo, se a gente pega essa torta e divide ao meio, pode metade sobrar, porque minha fome não é tão grande, e para você sentir uma grande fome, faltar para você ficar com fome. Exato. Então, uma negociação ganha-ganha, qual é? É aquela que me alimenta e te alimenta.
Então não importa se para mim é só uma fatia e para você todo o restante da torta. Lógico, os morangos. Mas o que faz, na verdade, fazer sentido aqui é eu entender qual é o tamanho da minha fome e entender o tamanho da sua fome. E aí sim, isso é uma negociação ganha-ganha. Isso é uma divisão igualitária. Isso sim é uma conexão quando a gente entende o como a gente é e como é o outro e como essas coisas se relacionam e se correlacionam, tá? Bom, post-it descolado, vamos voltar aqui para esse ponto. E aí, então, nesse momento, nessa agência, e aí eu acho que eu falei tudo isso, acho que tem a ver muito por conta de liderança, a gente também não entende como é que a gente não só nos lideramos, mas como é que a gente lidera uma equipe e a gente consegue entender como cada um também funciona, porque é legal você saber como você funciona, é legal saber como é que o seu sistema funciona. A gente tem 16 tipos de personalidade, 4 tipos de criatividade, 9 tipos de inteligência. Vai fazer essa trama e definir o seu avatar. É difícil. Dá para fazer? Dá. Tem uma metodologia prática para esse tipo de coisa que aplico, mas na prática as pessoas não têm essa obrigação de saber isso. Mas sim, você como líder, cabe você saber sim como cada um funciona, para atuar da melhor forma nesse palco chamado vida. E aí, nesse cenário, então, desse universo da agência, então ali eu tinha lá aquela relação de eu vou ser diretor de arte, eu vou ser redator, eu vou ser designer, diretor de criação. Não, corta. O meu crachá não é de nada disso. O meu crachá único é de criativo. Então, assim, minha profissão, o que eu me coloco é ser criativo. Porque se eu me defino, ou se eu me coloco em alguma caixinha, eu me limito. E se eu me limito, eu não trago aquilo que é a minha essência, que é o tal do curioso inquieto, que é aquela criança que você me perguntou lá atrás. Aquele Edu de 6 anos de idade, que com 86 tem que se permanecer, ela só precisa permanecer, ela precisa ser alimentada todos os dias, a partir do momento que eu me permito todos os dias também. Então, nesse cenário, é importante eu criar essas minhas expansões e aproveitar isso. Bom, corta, né? Voltando aqui rapidamente para a agência, eu sempre, ali como diretor de criação e supervisor de criação, porque esses dois trânsitos, né? Eu era diretor de criação da área de below the line, ou seja, não propaganda, né? Do design dentro da agência de propaganda, porque a agência era de propaganda, então eu criei essa área lá dentro e fiquei como supervisor de criação na área de propaganda lá, porque já existia já um diretor de criação como um dos sócios. E era engraçado, então, que eu transitava desses dois caminhos, né? E eu era muito mão na massa, adoro botar a mão na massa nas coisas. E eu pedi para eles 2 computadores. Eu falei, eu quero um segundo computador. Aí eles, como assim? Para que você quer 2 computadores? Primeiro que você não mexe muito, né? Que eu digo, no seu dia a dia, né? Você está mais fazendo a gestão do time. Segundo, para que 2 computadores? Porque nessa época eu queria aprender algo mais. Eu fui buscando algo mais. Aí na parte técnica, tá? Eu era muito técnico ainda nessa época. De conhecimentos e habilidades técnicas, né? Então, não quero mais ser designer, redator, diretor de arte. Eu quero ser mais. Eu quero aprender 3D. E eu comecei a querer aprender 3D. E para isso eu precisava de uma máquina mais robusta. Então, eu tinha 2 computadores, uma máquina computadora que eu transitava o monitor enquanto renderizava as artes que eu fazia em 3D. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, se eu tinha que aprender 3D e eu não tinha tempo para fazer isso, onde é que eu poderia estudar 3D? Na agência. Mas como estudar 3D no meu horário de trabalho? Praticando esse 3D a serviço das entregas dos jobs. Exato. Das ideias. Então, olha essa relação de como você pode usar o seu lugar para criar o seu salto de fé futuro, para criar o seu trampolim para algo que você queira mais dentro de um projeto de vida ou de uma vontade, ou seja, o desejo. Então eu comecei, na verdade, todo job que caía e que eu botava a mão na massa, eu falava, cara, vai ter que ter um 3D aqui, entendeu? E acabava tendo, que a gente, o universo vai te dando ali. Vai dando. Conversa com ele, é um grande diálogo, nunca pode ser um diálogo com o universo. Não fica nessa de tipo assim, o universo está conspirando a meu favor, ele me diz o que... Não, filho, é uma conversa, é um diálogo. O universo não fala sozinho, sorry, tá? Então, assim, foca em conversar com ele, porque quando você pergunta, ele te responde. Então, você responde para ele. Tem que alimentar ali, é uma negociação. É uma grande negociação, por sinal, você falou tudo. E aí, então, nesse processo, então, foi engraçado, porque todos os trabalhos que começavam a precisar desse tipo de coisa foram melhorando os layouts, as apresentações, as estéticas, a gente não precisava mais gastar dinheiro com um fornecedor num trabalho que a gente queria emplacar, e por aí vai. Então, eu comecei a desenvolver esses trabalhos e ali começaram a surgir premiações,
nacionais, aquela coisa toda, começaram a surgir trabalhos que pudessem migrar para esse tipo de qualificação no trabalho, ok. Só que ali depois passaram-se 7 anos, né? E ali eu já estava no meu limite. O que eu digo no meu limite? Da minha expansão do que eu quero aprender mais, eu quero conhecer um pouco mais. E eu comecei a ler muita coisa, eu comecei a estudar muitas coisas, e foi uma época muito onde as agências de design, que eram escritório de design, começaram a ir para se transformar em escritório de branding. Ou seja, eles saíram do techniquez, da identidade visual, coisas, e começaram a ir para a inteligência, para o pensamento das marcas como negócios maiores do que com conexão ao usuário, né? E aí eu comecei a ver isso. E dentro da agência já não tinha mais para onde correr. Eu fiquei preso nessa caixa. Então, o que eu fiz? Eu dei meu novo salto de fé. E nesse salto de fé, eu brinco que eu fui fazer um ano sabático. Nesse ano sabático, então, eu brinco que eu fui comer, rezar e amar, tá? Na verdade, eu não fui comer, rezar e amar. Eu fui fazer um formato totalmente voltado para o ano sabático profissional. Como um bom capricorniano, né? Mas você já tinha isso estruturado. Você tirou esse ano com uma... Não foi assim, vou ver o que a vida oferece, não. Foi planejado. Foi planejando. Foi planejando. Foi planejando. Sim. Assim como branding, né, que termina com ING, Sim. o meu ING ele é contínuo nesse sentido, né? Então ele falou, eu preciso estar conectado a essas novas camadas que para mim querem fazer mais sentido hoje na minha vida. Então o que eu fui buscando então foi esse tipo de conhecimento, e aí eu desenhei, e mapeei. Sabe aqueles filmes onde você tem lá as fotos no mapa e os fios esticados para achar o assassino? Então... Foi criando a sua rede, seus mapas foram... Aquela teia gigantesca, aquela rede conectada. Então eu desenhei aquele formato que eu deveria estar nesse 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, imerso nesse planejamento que eu construí para esse ano sabático profissional. Até porque isso custa dinheiro, né? Porque você para de trabalhar, e você para de trabalhar, que eu digo, né? O exercício natural do ofício ali, para que você pudesse provocar aquilo que você quer fazer nessa mudança interna. E aí, nessa hora, nesse desenho, eu fiz um monte de pontos de contato que eu queria ter para que eu pudesse ter esse aprendizado, né? E aí, então, eu fui estudar branding, e através do branding eu entendi o que seriam os arquétipos, e dos arquétipos e Jung. Então, eu estudei psicologia, mitologia, sociologia e outras IAs mais. Estudei product design, né? Design de produto. Estudei ponto de venda com psicologia do consumidor. Enfim, comecei a buscar esses universos que saíam. E é engraçado esse ponto, que ele começou a sair do techniquez. Se a gente começa a olhar agora nessa linha do tempo que eu te expliquei, eu saí do techniquez, do diretor de arte, do redator, do designer. Para conhecer gente, para entender a alma humana, né? Exatamente, para conhecer o ser humano. E aí, nessa relação, como é que o ser humano interage com as outras coisas? Como é que ele interage? Lógico que nesse momento, como é que ele interage no ponto de venda? Como é que ele interage na comunicação? Lógico. Como é que ele interage nessa situação toda, né? Então, você começa então a viver esse conceito de que ali eu precisava entregar inteligência criativa. Era o que eu estava começando a desenhar no meu conceito de vida. Eu quero ser e fazer inteligência criativa. Ou seja, a criatividade a serviço das pessoas, das marcas, das coisas e por aí vai. Então eu comecei a mergulhar muito nesse tipo de coisa. E aí voltei para minha folhinha e vi ali que eu não era só mais um curioso, inquieto, um cara de comunicação ou de gestão criativa, mas sim estava ali como um cara que podia estar mergulhado mais em branding, em planejamento, sabe? Em envolvimento de inteligência de mercado, de usuário e tantas outras coisas que pudessem ajudar ao que fosse criado com uma inteligência mais bem embalada. E aí foi engraçado porque, assim, chegaram já 10 meses do ano sabático, comecei a ficar desesperado, o alerta vermelho já explodindo, o laranja tocando, e eu falei, cara, eu preciso agora, né, começar a voltar para o mercado, porque você só absorveu o conhecimento. Eu fiz curso em um monte de coisa, fiz imersões próprias, eu fiz exposição de arte, fiz um monte de coisa para poder experimentar essas coisas todas essas experiências, e ali eu falei, caramba, ferrou, como é que eu faço agora, né? Porque esse salto de fé, de novo, ele é um salto onde quando você chega em algum lugar, você não sabe exatamente o que você vai encontrar nesse terreno, nessa jornada.
né? E ali eu falei, caramba, eu preciso agora começar a me conectar. E foi sem querer, por acaso, na época, no Facebook, alguém perguntou, né, assim, numa multinacional, uma agência multinacional, perguntando assim, tô precisando de freela para direção de arte aqui. Eu, opa, presente. E aí, então, eu me candidatei, que na verdade era de uma amiga, né, que trabalhou comigo nessa outra agência. E aí ela falou, legal, Edu, você sabia que você estava mais na outra agência, coisa e tal. Eu expliquei para ela o que eu estava fazendo. Eu falei, vambora, né? Pô, preciso botar o dinheiro. Preciso voltar, Tá secando a fonte, entendeu? Muita coisa para pagar. E porque também, Edu, é fácil a gente se acostumar, é muito fácil a gente se acostumar a ficar só na imersão, né? Porque ela também é fascinante, né? Nossa, e a gente se acostuma. A gente se acostuma. Como se diz por aí, né? Assim, se existe um vencedor, eles são os boletos, né? Então, nós somos os únicos que vencem. Bom, e aí, nesse cenário, eu fui para essa multinacional e acabei ficando lá um bom tempo, né? Um tempo rápido, na verdade, 2 anos, mas ali foi fundamental, porque dali, então, o que fez sentido também eu entrar? Foi engraçado. Por que eu fiquei 2 anos? Porque eu fui fazer um freela de 1 mês, depois de 2 meses, depois de um terceiro mês, de um freela de direção de arte, eles me chamaram para ser diretor de criação dessa multinacional. E que é muito louco, porque alguém que entra como freela, entra direto como diretor de criação, só fazia sentido porque nesse salto de fé, olhando para trás, toda essa construção que foi feita só fez com que eu pudesse levar para eles uma bagagem mínima que eles precisavam. Que se fosse, inclusive, tivesse batido no teto da propaganda ou do design dentro da agência que eu tinha feito, não tivesse feito essa imersão toda nesse ano sabático, que foi esse tiro quase que no escuro, né? Do ponto de vista futuro, o que aconteceria comigo, eu talvez eu nunca entraria nessa multinacional, porque ela ali era uma agência mundial, mas que eu absorvi o braço de brand design e shopper market do grupo, no Rio de Janeiro. Então, ela já fazia sentido para aquilo que eu tinha acabado de me construir e reconstruir. Então, daí eu fiz todo o trabalho de gestão criativa, redesenhei o setor criativo, aquela coisa toda, né, por conta lá atrás da época do empresário, sabe? Da gestão da liderança criativa, e dali, por incrível que pareça, nasceram ali um monte de prêmios, ganhei mais de 12 prêmios internacionais, Cannes, London, e tanto. Que máximo, né, cara? Isso é, poxa, isso é incrível. Isso marca a gente, é incrível. Incrível, marca a gente, é importante do ponto de vista de um detalhe que é o seguinte, que é onde eu quero chegar, que é o check. Esse check, o que significa esse check? Ok. Sabe quando você faz? Passei por isso? Sim. Virei chefe, virei sabe? Fiz, realizei. É uma coisa... E que a gente tem que se orgulhar mesmo, porque é a gente que precisa valorizar cada uma dessas conquistas, né? E isso volta pra gente para retroalimentar as próximas. Retroalimentar. Essa é a palavrinha mágica. E aí eu acho que esse que é o ponto, que a gente está lá no alto e olha para isso e fala, toma cuidado com o lá no alto. Presta atenção nesse lá no alto. O que significa isso para você? O que agora significa esse tipo de coisa? O que você mudou nas pessoas, né? E aí começaram os questionamentos, tá? O que você mudou nas pessoas com esse prêmio? Você só mudou sua vida? Você só mudou um status em você? Beleza, e aí? E aí começou bateu a marteção de martelo, que eu comecei a perceber o que eu vim fazer no mundo, né? Qual era o meu propósito real de vida. E aí nessas horas é que eu acho que é o grande barato. A gente não colocar para o vento, não entregar ou falar a esmo palavras tão importantes hoje como empoderamento, propósito. Sabe? Elas entraram num flow que tem muita gente usando isso a esmo. Só que você tem que usar isso com propriedade, com verdade na fala, né? E essa verdade na fala tem que sair da sua boca com força. Parênteses aqui de novo. Aliás, desculpa, mas quase tudo, né? A nossa fala, ela precisa de autenticidade, porque senão o outro, na escuta, já percebe que essa fala não está conectada, não é sua, ela não é verdadeira. Se ela não sai na verdade, ela não é tua. Legal. Isso só faz total sentido com o que a gente falou antes agora com o decoração e tudo mais. E aí, já fazendo um parênteses aqui, sabe, lá na Grécia Antiga, na Grécia Arcaica, né, eles ensinavam nessas escolas, né, da
da escola do belo e por aí vai, né? De você você achar os seus valores e por aí vai, através da música e da dança e dos mitos, tá? Mas por que era da música e da dança? Até porque acho que era uma época, inclusive, que era tão arcaica que nem se falava, se cantava. Era a forma de você se expressar. E por que eles usavam a dança e o canto? Porque só através do canto é que você consegue expressar com verdade. Porque a música, ela é algo verdadeiro. A fala, né, ela é algo construído de certa forma, né? Ela é algo que você... Quando eu digo, uma construção mais social, né? hoje em dia, se a gente fosse pegar esse ponto aqui nessa época e o de hoje, no meio estão os sofistas, que construíram talvez os grandes hoje storytellers, os grandes oradores, né, e por aí vai. E fez total sentido, que na época não eram muito quistos, mas faz total sentido eles existirem para a gente hoje, né, para que a gente possa ter esse tipo de situação. Então, nesses extremos, lá atrás, quando a gente olha para isso, você vê que as verdades eram colocadas, que o teu autoconhecimento era importante, você expressar verdades através do canto, né, por conta disso, porque vinha de dentro de você, era visceral esse tipo de saída. E a dança, porque só através da dança que você consegue expressar corporalmente e você ter controle sobre o seu corpo. E essas duas coisas se conectavam, e aí sim você poderia se conectar com os deuses, se conectar com as pessoas. Legal isso, né? Assim, só um parênteses, porque assim, a gente não pode abrir mão que quando a gente fala, por exemplo, de natureza humana, né, de psicologia e tantas outras coisas mais hoje, ela está muito lá atrás, está na nossa essência, está no nosso inconsciente coletivo, construído desde muitos milhares de anos, né? Hoje não tem nada de novo, a gente só reconstrói frameworks e redesenha conceitos, mas isso sempre existiu há muito tempo atrás. Bom, voltando aqui, você já viu que eu vou ficar indo e vindo, né? Assim, mas é assim mesmo, são explosões por segundo, é isso aí, muitas sinapses, vamos lá. E aí, então, nessa conexão, assim, do que eu precisava fazer assim, o que eu precisava me entender como uma pessoa que eu posso fazer algo diferente com esse check, com esse alívio de ter vivido essas experiências vividas, então eu dei meu novo salto de fé. E aí, nesse novo salto de fé, ela só aconteceu porque eu não saltei, eu não pulei. Eu fui empurrado. E o que significa ser empurrado? Eu fui demitido. E aí, então, eu fui demitido depois dessa longa jornada. Assim, como é que você pode ter sido demitido depois de ter feito tudo isso? De ter conquistado tudo isso para a agência e tantas outras coisas? Como é que isso pode ter acontecido? Por conta do meu inglês macarrônico. E por conta do meu inglês macarrônico, que só salva você em viagens de turismo ou situações tranquilas... De perrengue, assim, tá? Ele não te salva numa relação de uma multinacional onde você deve interagir com, sei lá, eram 63 países diferentes. Não, e o mais difícil não é só interagir, né? É expor as suas ideias da forma que... Quando a gente ganha as coisas pela nossa capacidade de comunicar e de articular, a gente perde muito quando não é o nosso idioma. Porque a ideia fica desse tamaninho. A gente não pode usar a expansão do pensamento em outro idioma, se a gente não tem... É difícil pra cacete, sei bem. Exatamente. E aí você vê esse confronto entre você querendo se perceber como um ser humano, fazer algo de propósito, coisa e tal, e algo que de repente te buf. Sabe aquele gráfico que estava lá em cima nos altos baixos? De repente, não mais que de repente, é como se fosse hoje a Bolsa de Valores. Em fevereiro estava lá em cima e lá embaixo com o coronavírus, sabe? Sei bem. É o que acontece. De novo, gente, fazendo um paralelo, é exatamente isso. Só em fevereiro estava decolando, no final de março, o mundo... Acabou, entendeu? Como é que então você olha para esse chão, esse limbo e faz qual é o seu rápido movimento de mudança? Que tipo de ação e reação você toca? Então, nessa hora, uma semana depois, eu estava morando em Nova York. Porque ali eu decidi que eu tinha que aprender inglês de uma outra forma e era na porrada. Era ali... E era de verdade, né? Porque ali não tinha mais história. Era de verdade. Então eu decidi, só que eu fiz esse movimento, esse salto de fé, dividindo essa morada, que foi rápida, foram 3 meses, mas foi, enfim, em Nova York, 3 meses ali, pelo amor de Deus, mais para essa área da criatividade, vale ali por 6 meses do ano. Eu dividi em 2 fatias, né? Realmente o aprender o inglês, de alguma forma, mesmo que seja nesse período, e o outro, o que tinha de novo na economia criativa? Já que eu estava nesse grande laboratório de vida, nessa grande cidade,
do mundo, que é, assim como Barcelona, Paris, né, Madrid, Nova York, São Paulo, são cidades do mundo, né? São cidades que são cidades, não são dos seus países, elas são cidades do mundo. Do mundo, com certeza. Então, e nessa imersão que eu fiz ali, eu descobri um monte de coisa. Ali eu descobri, então, na época, ainda acho que foi em 93, eu vi impressão 3D, eu vi sobre o wearable, tecnologias diferenciadas, metodologias diferenciadas, por exemplo, o coworking aqui não tinha direito, lá era coworking criativo, makerspace e tantas outras coisas que tinham muito a ver com uma nova geração que ia se construir só depois. E aí eu voltei com a cabeça explodindo, né? Do tipo, eu fui muito numa intenção de tipo, ok, vou me ressignificar, vou me reconstruir naquilo que ficou como o calcanhar de Aquiles e vou proteger esse calcanhar agora para que eu possa voltar e de repente voltar para o Rio, né? Carioca, ou daí para São Paulo, numa agência em São Paulo, de repente, por aí vai. Só que foi muito louco, porque quando eu fui fazer tudo isso, dessa imersão, eu descobri que nesse universo eu não queria mais estar de volta no mercado, porque eu entendi que a comunicação que a gente entende como um planetinha tinha nesse universo que orbitam vários outros planetas, que é a engenharia, a arquitetura, a medicina e tantas outras coisas, que o planeta comunicação era um, né? E esses outros planetas eram outros, e aí sim, a criatividade era o Sol. Era isso que orbitava em volta. Então, nessa hora, eu falava, caramba, eu quero estar em volta desse universo. Eu não quero estar nesse único planeta. Então, eu fui o tal do... Depois de 3 meses, eu fiz um novo sabático de 3 meses, mas um sabático totalmente otimizado, que era como é que eu vou desenhar o meu novo modelo de negócio /vida. Porque eu não queria mais ser empresário, eu não queria, sabe, de ter uma empresa com funcionários. Não queria estar numa agência. Não queria estar numa agência e eu redefini o que seria esse modelo de negócio /vida. E aí eu me defini, então, o que a gente chama hoje de brand persona, como é o você S.A. Você é o seu próprio modelo de negócio, seja ele como for e como você constrói. Então eu desenhei isso tudo e aí então sim eu montei esse meu modelo de negócio, que hoje é exatamente isso, que é ajudar pessoas e marcas a encontrarem esse tal do DNA criativo, inovador, empreendedor ou intraempreendedor. Fazendo isso como? Fazendo isso através do branding, do design, da comunicação e da mentoria. E de um monte de coisa misturada, né? Fazendo isso através de tudo isso junto e mais, né? Porque se você define, eu trabalho com essa ferramenta, acabou já. Você faz isso com o que precisar, você faz isso de coração. Claro que muito embasado, né? Tem muitas horas de respiro, de vida, de observação, de técnica e de relação, que é uma história de passado que não dá para se abandonar e ninguém quer, né? De experiência. Sim. O mais legal, você falou isso agora, é que quando eu aportei nesse novo modelo, né, que foi em 93, muita coisa aconteceu e uma delas foi uma coisa incrível que aconteceu na minha vida, que foi a educação bateu a minha porta e eu abri. Nessa época eu fui chamado para dar aula na Miami School no Polo Criativo. São instituições da economia criativa, né? E eu dei mais de 6 cursos lá, de curso de branding, de experiência de marca, de design thinking, de wearable, de design Wenfad, enfim, e várias outras coisas. E ali nessa hora eu comecei a mergulhar muito na educação. E na educação eu vi então um grande passo, que era a educação como uma forma de transformação. E o mais legal, Kátia, é o seguinte, é que tudo aquilo que fazia parte da economia criativa de agência, de agência de propaganda, do design, só fez sentido com esses mergulhos, porque para você dar aula, né, nessas instituições, você tem que estudar muito, né, para você saber. Porque uma coisa é você estar no trabalho de uma forma intuitiva e criativa e tudo mais. Outra coisa é quando você descobre que existe... Você tem que trazer tudo. Mas mais do que isso, são os lugares onde você ainda não tinha transitado. E aí, então, você descobre que existe muita metodologia para um processo criativo. Então, eu saí do brainstorm, pura e simplesmente, intuitivo, e fui para a metodologia. Então, desde 93, aplicando muita metodologia. O IF, Scamper, Osborne, Effectuation, Big Idea, Mind Map,
tantas outras metodologias que fazem sentido. Né? Design Thinking está aí para explicar isso. Né? Tantas outras metodologias aplicadas a serviço das ideias. E aí foi quando, então, eu comecei a abrir o braço, não só da educação, para que alunos começaram a me perguntar por que você não aplica isso para a empresa, né? Eu trabalho numa empresa, por que você não aplica isso aqui na empresa? Ok. E aí começou a nascer o braço de facilitação. Então, começou, na verdade, a existir, então, a mentoria criativa. E aí eu comecei a criar esse novo braço, que é a mentoria criativa, a serviço de pessoas e empresas, fazendo facilitações, workshops, palestras, voltadas a trazer as metodologias práticas e técnicas desse universo da criatividade a serviço da solução de problemas. Seja você uma indústria do aço a uma agência, não importa. Trazendo metodologia... Ou uma pessoa, Edu, ou uma pessoa. Ou uma pessoa, que é o trabalho de brand persona, por exemplo, que se constrói. E aí você falou comigo hoje no áudio, agora não me lembro se foi alguma outra coisa que você tinha falado antes, que é sobre dom. Eu até tenho um workshop chamado Dom, que para mim são 3 letrinhas. D-O-M. Criatividade para mim é dom, dedicação, originalidade e método. Porque quando você tem essas 3, você voa, você faz as coisas todas. Com dedicação, você profundamente se mergulha naquilo que precisa ser feito e como precisa ser feito. Né? Com originalidade, você consegue trazer a criatividade, o olhar realmente criativo. E com metodologia, que faz com que você, independente da área, setor, ou seja lá o que for, consiga trazer práticas e técnicas a serviço dessas ideias se exponenciarem, entendeu? Então, na prática, o que eu faço hoje é exatamente isso, é empreender a criatividade. Sensacional, cara! E eu acho que hoje isso é um momento que está muito propício, porque, de fato, a gente vê um movimento pessoal nas pessoas, e que bom, né? Essa inquietação quase em efeito manada, quase um sentimento coletivo, né? De repensar a vida, os seus propósitos... Peraí, minha gata tá pulando aqui. Menininha. De repensar os seus lugares, o papel que elas ocupam dentro de empresa ou o papel na vida. E aí elas precisam de muito suporte, de suporte com ferramentas, com conhecimento, com facilitação de alguém que consiga conduzir bem essa transição, esse movimento, para canalizar as suas ideias para uma vida mais de acordo com aquilo que deixe feliz, né? E é isso que você falou, de criar a sua própria identidade, de tudo mais. Muita gente está nesse fervilhão e não sabe como fazer isso. Então, se tem alguém que, de repente, faz um contato com você, empresas, evidentemente. Se eu te conhecesse antes, né, eu trabalhava numa área que com toda certeza ia ter você como parceiro lá dentro, facilitando esses encontros, esse movimento. Mas está aberto, viu, gente? O Edu tá aí, viu, galera? Já vi gente da empresa aí, viu, galera? Anota aí, Edu, manda o vídeo ali pro aprovador do budget. Mas, então, assim, isso é muito saudável, ter alguém que possa conduzir esse movimento. Porque foi exatamente o que você deu murro e fez os seus mergulhos sozinhos. É muito legal passar isso para outras pessoas, né? Isso é um sentido de vida e tanto, né, cara? Isso é algo para você dormir mais feliz, né? Podendo ajudar as pessoas. Minha gata que tá aqui. Dormir e poder acordar, né? Com aquela tal da brincadeira que quando você acordar, se olhe no espelho e se pergunte, ok, bom dia, e aí, o que de incrível vamos fazer hoje? Isso é uma provocação que já te dá um boost, isso é melhor que café, tá? Sim! Dá um boost de você fazer algo. E se você esquecer de se perguntar, chega no final do dia, olha para trás e diz, o que é que de incrível eu fiz hoje, entendeu? E ele pode ser uma coisa simples, o simples fato de ligar para alguém e dizer eu te amo, isso é algo de incrível. Lógico! Não é um modelo de negócio, sabe? É fazer algo que te tire da zona de conforto, te tire daquele raio. Porque esse passinho além da tua zona de conforto, que é quentinho e aconchegante, é o que vai te fazer dar esses próximos passos para parar no parapeito, olhar para baixo e dar o seu salto de fé. Você quer ver uma coisa legal? Quando você pula, né? Quando você olha, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio não é o medo de você lá no alto do edifício, olhando lá de cima, não é o medo de pular, não é o medo de cair, é o medo de pular. Porque você sabe... Edu, 25 segundos, acabando o nosso tempo. Vai cortar. Segundos, pega a folhinha
no teu nome embaixo e só faz o seguinte. O que você colocou na sua profissão, risca embaixo. Risca. Sabe por quê? Porque você pode ser o que você quiser. Seja o que você quiser. E seja feliz, né, Edu? Edu, obrigada! Super obrigada.